Aqui, cadê? Ah, aqui. É isso aí, aqui. Pronto, olha só, passou um carro aqui. Opa, então, vou falar pra você aqui mais um dos 10 mercados mais promissores para você criar a sua startup. As startups, elas são pequenas ideias, conceitos, que podem virar grandes negócios e que usam formas inovadoras de desconstruir um problema e encontrar a solução. Então, o que a gente está vendo hoje, nesse exato momento na história da humanidade, é uma disrupção completa da forma de você interagir com as pessoas, de você produzir produtos e de você se relacionar com o mundo como um todo. Então, para mudar ainda mais isso, para trazer essa revolução industrial, social, econômica que a gente vive agora nesse momento, surgiu um novo conceito chamado Internet das Coisas, ou também chamado de IoT, que do inglês é Internet of Things, que é a Internet das Coisas. E o que é a Internet das Coisas? Imagina o seguinte, imagina que o mundo inteiro tivesse Wi-Fi, ou conexão por 3G, 4G, 5G, seja lá qual for a forma com que os dispositivos se conectam na internet. Então, agora imagina que todo dispositivo conseguisse ficar cada vez menor. Você hoje tem seu smartphone, você pode ter seu smartwatch ou algum tipo de dispositivo, notebook, enfim. Existem várias tecnologias. Agora imagina que existissem tecnologias menores ainda, que também estivessem conectadas na internet e ficassem trafegando dados o tempo todo, trafegando informações. Então, o que a internet das coisas faz é justamente colocar dispositivos minúsculos em diversos locais da vida da gente. Então, no carro, nos animais, no gado, das ovelhas. Então, por exemplo, qualquer área da indústria pode ter algum meio de utilização da internet das coisas. Deixa eu explicar melhor isso aqui. A internet das coisas basicamente é você colocar conectividade em dispositivos em vários nichos da vida. Por exemplo, eu falei de gado, falei de ovelha e tal. O que acontece é o seguinte, existem dificuldades hoje em dia, problemas, como a gente gosta de falar, né, problemas a serem resolvidos na agropecuária. Por exemplo, você tem que ter uma área delimitada para o gado, e aí você tem que ver o quanto o gado está andando, quanto ele está se locomovendo naquela região ali, e com algumas tecnologias atuais, não é tão eficiente esse processo. Então imagina que a gente conseguisse colocar um dispositivozinho numa coleira, por exemplo, em cada animal, e a gente conseguisse medir quantos passos ele deu, quantas calorias ele gastou, quanto de água que ele bebeu. Então é isso que a internet das coisas faz, ela coloca dispositivos conectados na nuvem, então não tem que ninguém chegar lá no boi, por exemplo, chegar e baixar para um computador, alguma coisa assim, aqueles dados que foram coletados, simplesmente já vai conectado em tempo real com a nuvem, ou seja, com a internet de modo geral, e aí você tem uma análise estatística de tudo que está acontecendo. Outro exemplo, por exemplo, vocês estão vendo aqui atrás de mim, aqui, que tem uma... Aqui, cadê? Aqui. É isso aí, aqui. Pronto, olha só, passou um carro aqui. Então, imagina se todos os carros estivessem conectados com a nuvem. Se a gente soubesse onde cada carro está, se a gente soubesse qual a velocidade que cada carro tem, se um carro vai dobrar à esquerda, se ele vai dobrar à direita, quanto de combustível aquele carro tá ainda rodando, seja combustível fóssil, seja combustível elétrico, né? A nova tendência muito forte é dos carros elétricos. Então o que acontece é que, imagina se a gente conseguisse saber todos esses carros aqui atrás. Eu me perdi de novo aqui, cara. Enfim, não importa. O que importa é que a gente sabendo todas essas informações em nuvem, em tempo real, com alto poder de processamento pelos computadores através da rede, a gente poderia controlar os semáforos com mais eficiência, por exemplo. Se a gente soubesse qual é a velocidade dos carros em tempo real, os semáforos poderiam se reprogramar de forma inteligente para otimizar o tráfego, para fazer com que seja mais rápido. E bom, você pode até dizer para mim, Gerson, mas no futuro muito próximo a gente vai ter carros que são autônomos, né, que eles dirigem sozinhos. Isso é verdade, mas a internet das coisas ainda além utiliza esses dados para otimizar todo esse processo. Então essa é só uma das aplicações. Outras aplicações são sensores de modo geral. Então, por exemplo, hoje em dia a gente está vendo cada vez mais surgirem wearables, que são dispositivos vestíveis, tecnologias vestíveis como o Apple Watch, como outros relógios inteligentes, pulseiras também, né? Enfim, tem várias coisas. Isso aí faz uma análise utilizando os sensores que tem nesses dispositivos. Eles analisam como estão os nossos sinais biológicos, como é que está o meu batimento cardíaco. Ele tem oxímetro também, então mede a quantidade de oxigênio no sangue. Se eu não estou falando alguma besteira aí, os médicos me perdoem, mas
ele consegue medir vários dados, batimento cardíaco, frequência cardíaca, enfim. E aí ele faz uma análise estatística de como você está fisicamente. E ele compara isso com todas as pessoas que estão utilizando outros dispositivos semelhantes e pode prever, por exemplo, para uma grande região demográfica, quanto o potencial de acontecer um acidente cardíaco, um infarto, um AVC, alguma coisa do tipo. Então imagina que fosse possível a gente ter conectado todas as pessoas, medir os batimentos cardíacos dele ou outros sinais vitais e a gente prever se ele vai ter um acidente vascular cerebral ou alguma outra coisa do tipo antes de acontecer. Isso é uma das aplicações da internet das coisas. Mais aplicações da internet das coisas, mas basicamente para a gente não se estender tanto na aplicação e mais no conceito, no modelo de negócio e enfim, nessa área eu quero falar de números aqui para vocês de escala econômica. O que acontece é que a internet das coisas são dispositivos conectados com a nuvem. Então pode pensar em qualquer coisa que pudesse se conectar. Pode ser um sistema que esteja numa indústria, por exemplo, uma solda que esteja fazendo solda e vai medir a temperatura da solda e vai colocar em nuvem para que os engenheiros daquela fábrica ali tenham em tempo real tudo que está acontecendo nas suas máquinas para saber o que é que está funcionando, o que é que não está, o que é que está funcionando na operação certa, o que é que não está, enfim. Então tem diversas aplicações da internet das coisas. E daí? E daí que é o seguinte, a gente vive um momento único na história e sem nenhum precedente. Imagina como era a vida antes da internet, por exemplo. Aí você começou a ter internet, você começou a ter mais informações, conteúdo em tempo real. Você tem o Google, você tem o Wikipedia, você tem o YouTube, você tem as redes sociais que aproximaram as pessoas no mundo inteiro. Só que vamos além disso, vamos sair da tela e vamos entrar no mundo físico, no mundo real. É isso que a internet das coisas faz. Ela traz a internet desse meio, dessa tela que você está me vendo aqui, dessa tela, e ela traz para a vida, ela traz para o mundo real. Ela traz para carros, ela traz para a gente fazer medidas de animais para ver se eles estão bem, se eles estão ganhando peso, se eles vão ser abatidos ou não. A gente faz medidas de fábricas, enfim, a gente faz muita coisa, a gente tem essa informação em tempo real conectada e a gente pode tomar informações disso e colocar em prática e encontrar novas soluções. E como é que isso funciona na economia do mundo? Bom, o TechCrunch, que é a maior publicação online de startups do mundo, né, lá do Vale do Silício, eles acompanham todas as notícias que acontecem. Eles publicaram recentemente, agora, semana passada, depende de quando você estiver me vendo aqui no YouTube, no Facebook ou no podcast, mas enfim, recentemente eles publicaram falando a respeito de que as grandes empresas, as grandes startups vão ter executivos focados de alta gestão em internet das coisas. Então eles falaram, por exemplo, você deve conhecer o termo CEO, que é Chief Executive Officer, ou seja, é o diretor executivo de uma empresa. Tem o CFO, que é o Chief Financial Officer, que é o diretor financeiro de uma empresa. Tem o diretor de operações, COO, tem vários. Agora eles estão supondo que vai existir cargos com o nome de CIOTO, ou seja, Chief Internet of Things Officer, que vai ser um diretor executivo de internet das coisas. Então imagina numa empresa, vai ter alguém só pensando em como utilizar a internet das coisas para alavancar os resultados daquela empresa, para trazer novos produtos, para trazer novos serviços, para melhorar a informação que eles têm, para ampliar o potencial daquela empresa. Então, eu não tenho como falar o bastante aqui, a importância e o tamanho da internet das coisas. É uma coisa que está mudando o mundo. Nos próximos 20 anos a gente não vai ter... A gente não vai saber mais o que é a internet das coisas, o que não é. Vai ser tão fácil, ser tão usual na vida da gente como é a internet hoje. Hoje em dia a gente praticamente não consegue enxergar a vida da gente sem internet. Como antigamente a gente não sabia o que era eletricidade e de repente a gente não consegue mais viver sem a noção de ter eletricidade. A gente aqui que vive num país em desenvolvimento que é o Brasil, a gente não consegue imaginar como é não ter água encanada em casa. E talvez você já tenha vivenciado ou conheça pessoas que passam por situações de pobreza e não tem água em casa. E enfim, você vê a diferença de como a tecnologia da água encanada mudou a vida das pessoas para melhor. Pois é a mesma coisa que vai acontecer com a internet das coisas. Todos os dispositivos conectados vão facilitar a vida da gente. E vamos falar agora de tamanho de mercado. Segundo a Cisco, que é uma das maiores empresas na área de tecnologia do mundo, eles fazem diversos estudos, eles fazem diversas análises. E segundo a Cisco, a internet das coisas é um mercado de 19 trilhões de dólares até 2030. Ou seja, vê só, esse aqui é o tamanho da economia, tá? O tamanho da economia é esse aqui. O que vai acontecer nos próximos anos
é que a gente vai pegar esse tamanho da economia hoje e vai injetar mesmo, 19 trilhões de dólares na economia que não existem. Esses 19 trilhões de dólares não existem. Eles vão ser injetados, a economia vai crescer mundialmente 19 trilhões de dólares somente por conta de dispositivos, de soluções, de empresas, de startups da internet das coisas. Olha só que incrível oportunidade. Essa é a hora de quem tem uma noção de criar um dispositivo, conectar ele na internet, trazer essa informação em massa, agir. Seja sensores, seja dispositivos vestíveis, seja qualquer outra coisa que resolva um problema. Lógico, a gente tem que ter muito em mente que não é simplesmente criar porque é legal, não é só, eu vou criar um negócio de internet das coisas porque eu acho que é divertido. Não, não é isso. Você vai criar uma solução baseada num problema real. Lembra que, segundo a CB Insights, o maior fator de morte das empresas, 42% das startups morrem por falta de endereçar um problema real de mercado, falta de necessidade real de mercado para aquilo ali que ele está construindo. Então, não simplesmente faz uma startup fazer, faz a startup de modo inteligente, faz a startup pensando na solução, pensando no problema que você está fazendo para você encontrar uma solução que realmente o mercado queira. Não é simplesmente a solução, mas é uma solução que o mercado queira. E para isso você tem que validar, você tem que ir em campo, tem que vir para cá, tem que vir para a rua, falar com as pessoas, identificar os problemas que elas têm e construir uma solução para elas nesse sentido. Internet das coisas, a meu ver, é uma das coisas que mais me empolga para os próximos anos. Eu fico impressionado com as soluções que estão surgindo, que vão surgir, que eu não tenho a menor ideia que vão ter aí no mundo e que a gente vai estar usando diariamente e que vai crescer muito o mercado, vai fazer com que novas ideias, novos conceitos, novas startups cresçam, ganhem o mundo. Então é isso aí, beleza? Amanhã tem mais. Esse aqui foi um dos 10 maiores mercados de startups no momento. É isso aí, bota pra quebrar, investe teu tempo, tua energia e faz acontecer. Um abraço, valeu!